Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, 16 de junho de 2024, estamos celebrando o 11º domingo do tempo comum. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 34. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas outras parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, Jesus hoje, ele tem a preferência em falar por parábolas. E ele diz: com que mais podemos comparar o reino de Deus? E assim, amados irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, Jesus faz referência ao grão de mostarda e ao fermento. O primeiro, amados irmãos e irmãs, que é o grão de mostarda, ele é pequeno e engrandece os outros. Vejam, ele é pequeno, né? E engrandece os outros. Né? Por quê? Porque ele vai se tornar grande para justamente acolher os outros. O segundo, que é o fermento, se mistura e faz os outros crescerem. Vejam como veja a dinâmica, né? O outro é pequeno para engrandecer os outros. O outro se mistura para fazer os outros crescerem. Na verdade, amados irmãos e irmãs, Jesus faz referência a duas atitudes importantes do cristão. A primeira, a humildade, que nos faz ser verdadeiros e sem hipocrisia. O segundo, a segunda atitude, é justamente isso, ter atitude, pois devemos ser melhores e tornar melhor o ambiente onde estivermos. Vejam, a gente deve fazer com que todas as outras pessoas cresçam, aonde estivermos. E assim, amados irmãos e irmãs, é preciso ser humilde para aprender e sábio para viver aquilo que aprendeu. Somente assim, amados irmãos e irmãs, seremos como sementes que se tornam árvores e como fermento que faz crescer a massa. Vejam, por exemplo, amados irmãos e irmãs, São Francisco. Vejam, ele é um dos santos que nós acreditamos que mais se aproximou espiritualmente de Jesus. E aí, o que a gente vê em Francisco? Francisco queria que o amor dele chegasse bem alto. Mas como fazer para o amor chegar alto? Aí, amados irmãos e irmãs, ele começou a dizer, eu amo, ele amou as pessoas. Mas como fazer para esse amor chegar mais alto ainda? Aí ele começou a amar os animais, o irmão lobo. Mas para chegar mais alto ainda, ele diz, eu vou amar também
a natureza. A irmã planta, a irmã pedra. Então, o amor de Francisco, amados irmãos, se espalhou, né? Para fazer o quê? Para fazer justamente esse alicerce bem largo, para ele poder subir bem alto. Então, percebam, né? Ele alargou bastante o alicerce para poder subir o mais alto possível. E assim, amados irmãos e irmãs, justamente essa atitude de se espalhar. Vejam, né? Ele é humilde, né? Ele se espalha. Ele não é maior do que ninguém, né? Porque lembrem, a humildade não me faz maior do que ninguém, nem menor do que ninguém, né? Ela me faz justamente igual a todo mundo. Nem maior para que eu não caia no orgulho, nem menor para que eu não caia na baixa autoestima, mas ela me faz igual a todos. Lembrando, amados irmãos e irmãs, que Jesus, quando vai lavar os pés dos discípulos, ó, eu que sou o Mestre Senhor, lavo os pés de vocês, para que vocês também façam a mesma coisa. Vejam a atitude de humildade de Jesus. E olhe, por exemplo, né, quando ele se encarnou. Né? Então, ele se tornou esse fermento que faz crescer a massa. Por quê? Porque ele justamente ele se fez carne para fazer a carne, a nossa carne humana, a carne de Deus. Né? Era carne humana e se tornou carne de Deus. Para quê? Para nos fazer também filhos e filhas de Deus. Vejam, a nossa condição antes da encarnação era uma, e a nossa condição depois da encarnação é outra. É como aquele fermento que se misturou, né? Antes era um pedacinho de massa bem pequeno, mas e dura, né? E quando se misturou com o fermento, ele cresceu e se tornou macio. Então é isso, amados irmãos e irmãs, que também aprendamos com Jesus a ser humildes e, é claro, a ter atitude. Porque assim seremos o quê? Seremos grão de mostarda e seremos fermento, né? Grão de mostarda que engrandece os outros pela humildade e fermento que faz os outros crescerem. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.